Bora falar de futebol? O derby ficou mais pesado pro Palmeiras, hein? Pelo menos olhando para o que a gente tem à disposição aí de informações, o clássico acabou ficando mais complicado pro Palmeiras do que pro Corinthians. Eu vou entrar no detalhe para você deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, trazendo todos os detalhes e todas as informações que você precisa saber para se sentir bem informado para esse Corinthians e Palmeiras. Bom, começando pelo fato de que esse derby vale o dobro. É fato. Esse derby, ele não é mais um derby na história do clássico, e a gente já falaria aqui que vale muito. É um campeonato à parte. Não há dúvida disso. Mas há um porém. Este derby, ele tem o componente do clássico por si só, e também tem o componente de mexer com duas histórias muito radicais, digamos assim, dos dois lados. Porque o Palmeiras está brigando ponto a ponto pelo título. O Corinthians está brigando ponto a ponto para escapar do rebaixamento. Por que eu digo que vale o dobro? Uma vitória do Palmeiras, ela é fundamental na busca pelo título brasileiro, e lá na frente muita gente pode falar, olha aí, o Palmeiras conseguiu buscar o título brasileiro tendo na reta final uma vitória contra o Corinthians fora de casa. E, aí novamente entrando na explicação do porquê vale o dobro, não só isso, o Palmeiras também, dentro da Neoquímica Arena, tirou 3 pontos do Corinthians, que lutava ponto a ponto contra o rebaixamento, e no fim da história acabou sendo rebaixado, por exemplo. Veja como vale o dobro. E para os dois lados. Porque no fim da história, tudo pode se inverter. Se o Corinthians vence esse confronto, lá na frente muita gente pode falar, olha só, na campanha em que o Corinthians escapa do rebaixamento, o Corinthians vence o Palmeiras, que lutava pelo título ponto a ponto naquele momento, e que fez uma das maiores pontuações de vice-campeões da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Atrapalhando, portanto, essa tentativa do Palmeiras ser tricampeão brasileiro. Veja como vale o dobro. O resultado vale para as duas histórias. O empate, claro, nesse momento, ele é um cenário que, na minha concepção, ele vale muito mais para o Corinthians do que para o Palmeiras. E aí a gente vai mergulhar no momento da rodada para explicar isso. Veja só, o Corinthians chega pressionado? Claro que chega. Claro que chega. Caiu para o Racing, tem se desligado dos jogos em vários momentos. Isso custa eliminações na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, assim como custa pontos cruciais para o Corinthians não estar tranquilo, minimamente tranquilo, a essa altura do Campeonato Brasileiro. Com isso, evidentemente, além da pressão do clássico, há uma pressão para dar uma resposta ao torcedor. Só que a rodada ajudou o Corinthians. E por isso o Corinthians chega menos pressionado para esse clássico do que o Palmeiras. Veja só, o Juventude acabou perdendo para o Fortaleza por 3-0. O Atlético Paranaense acabou perdendo para o Vitória de virada em casa por 2-1. O Red Bull Bragantino não saiu do empate com o Cuiabá jogando em Bragança Paulista. Com isso, o Corinthians, neste cenário, na rodada atual, mesmo com derrota, não entra na zona do rebaixamento. Fator que poderia ter acontecido antes mesmo de entrar em campo, se os resultados fossem outros. O Corinthians hoje é o 15º colocado com 35 pontos. Logo atrás vem o Red Bull ainda fora da zona com os mesmos 35. Se houvesse vencido o jogo, teria passado o Corinthians. O 17º é o Atlético Paranaense com 34. Se houvesse vencido o jogo, teria passado o Corinthians. Perdeu. Tem um jogo a menos, é verdade. Só que, vamos colocar esse jogo a menos na conta. Se o Atlético vence, ele empurra o Red Bull Bragantino nesse momento para a zona e não o Corinthians. E o Juventude com 34 pontos é o 18º, se tivesse vencido teria passado o Corinthians. O Cuiabá é o 19º com 28, aí bem distante. O fato é que
a rodada colaborou para o Corinthians entrar em campo mais tranquilo do que se estivesse na zona do rebaixamento. Em relação ao Palmeiras, a situação é diferente. O Palmeiras entra em campo sabendo que o Botafogo está a 3 pontos, o Palmeiras entra em campo ainda dependendo só de si para ser campeão brasileiro, porque tem um confronto direto. Mas sabe que um empate ou uma derrota, qualquer um desses resultados acaba permitindo, deixa eu clicar no negócio aqui, acaba permitindo que o Botafogo entre em campo na terça-feira tranquilo, sabendo que não perdeu a liderança. E pode até abrir vantagem, tirar a chance do Palmeiras de ser campeão brasileiro, dependendo só de si nessas últimas rodadas. Por isso, o clássico ele está mais pesado para o Palmeiras nesse momento. Ele tem um peso maior para o Palmeiras nesse momento. O Corinthians já viu os resultados, sabe que não entra mais na zona. O Palmeiras pode terminar esta rodada distante da primeira colocação, não dependendo mais apenas de si para ser campeão brasileiro. E aí a gente vai para o cenário que também favorece o Corinthians. E o Palmeiras vai ter de se desafiar. Por quê? O Corinthians só perdeu 5 de 31 jogos na Neoquímica Arena. O Palmeiras é mais time que o Corinthians hoje? É. Só que o cenário favorece a equipe alvinegra. O Corinthians perdeu para São Paulo, Novo Horizontino e Ponte Preta lá no Campeonato Paulista, era outro time. E aí, depois disso, perde para o Botafogo no Campeonato Brasileiro e perde para o Red Bull na Sul-Americana. O Palmeiras, em contrapartida, é o segundo visitante mais chato do Campeonato Brasileiro. E é bom lembrar que foi enfrentar o Juventude, uma equipe que faz um campeonato parelho em relação ao Corinthians, o Corinthians agora um pouco melhor, a gente pode dizer no segundo turno. E o Palmeiras foi lá, a equipe do Juventude só havia perdido 3 partidas no ano em casa e venceu o Juventude. O Palmeiras vai ter esse desafio na Neoquímica Arena também. Seria mais fácil se fosse no Allianz Parque, onde o Palmeiras é avassalador. Por isso o cenário acaba sendo, de novo, um pouquinho mais favorável ao Corinthians. Mas é um desafio que o Palmeiras pode encarar. Tanto que o Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. É muito importante lembrar esse dado. Sendo assim, vai para esse confronto com a cabeça, evidentemente, de que é o melhor time, de que luta pelo título brasileiro, de que é um time coletivamente mais bem armado, está em paz com seu treinador, teve mais tempo para treinar. Esse é um ponto que favorece o Palmeiras nesse clássico. O Palmeiras não teve Copas para disputar como o Corinthians teve a Sul-Americana. Então o Palmeiras teve tempo para recuperar atletas, para descansar nas folgas, para treinar com a cabeça mais tranquila e chegar bem no clássico. O Corinthians, quinta-feira, à noite na Argentina, jogou a vida para tentar uma vaga na final da Sul-Americana e perdeu. Se matando, tentando de tudo. Então, nesse sentido, o Palmeiras chega um pouco mais à frente do Corinthians. Pouca coisa. Mas, como eu disse, o cenário psicológico é muito melhor para o Corinthians. Pelo cenário da rodada e por jogar dentro de casa, onde pouco perdeu. Mas é bom lembrar que o Palmeiras, como eu disse, é o segundo visitante mais chato do Campeonato Brasileiro e vem nos últimos 4 jogos fora de casa com 3 vitórias e 1 empate. Empatou com o Red Bull Bragantino, mas venceu o Atlético Paranaense, venceu o Vasco e venceu o Juventude. Mas e os times? Bom, a gente tem que falar um pouco, depois de olhar para o todo, do que vai acontecer dentro de campo. O Palmeiras vai ter as voltas do Marcos Rocha e também do Aníbal Moreno. Jogadores que, convenhamos, nesse momento a volta do Marcos Rocha é importante, falei no vídeo anterior, justamente porque Mike e Giai vivem momentos terríveis e o Marcos Rocha é uma peça que, cascudo como é, lida bem com jogos grandes. E o Aníbal Moreno é uma peça crucial no meio-campo.
É um jogador que participa mais do jogo do que o Zé Rafael, que vive um ano bastante acidentado. O Aníbal Moreno é o jogador que mais intercepta bolas dentro do time do Palmeiras e, portanto, vai ser fundamental para impedir o jogo por dentro do Corinthians, que acontece com muita frequência. Isso acaba sendo muito benéfico para a equipe. E aí, o Palmeiras vai ter de se utilizar, diante de um Corinthians que joga na Neoquímica Arena, amassando o seu adversário, se colocando no campo de ataque, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro como válvula de escape. O Estevão. O Estevão é o cara. O Estevão tem o drible, tem a velocidade, tem o poder de decisão, mesmo tão jovem, mesmo aos 17 anos, e certamente vai ser uma válvula de escape para tentar aproveitar as subidas dos laterais do Corinthians, que são muito ofensivos em termos de característica. Mateuzinho, jogador que gosta muito de chegar à linha de fundo. Matheus Bidu gosta muito de chegar à linha de fundo. Então, nos lados do campo, o Palmeiras provavelmente terá espaço nas costas, a depender do momento do jogo. E vai explorar ou com Felipe Anderson ou com o Estevão. Quem é o jogador mais veloz hoje? O Estevão. Quem é o jogador que tem o maior poder de decisão e drible para tentar ganhar na velocidade e também no mano a mano diante de um zagueiro que vier fazer a cobertura ou um volante? O Estevão. Fatalmente a peça que o Palmeiras vai procurar, tendo também o Marcos Rocha, um jogador que lança muitas bolas. E com qualidade nesse sentido. Ele pode não viver o seu melhor momento, ele é o jogador que mais perde bola no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, ele é um atleta que de fato acaba perdendo o dobro, né, em relação ao Caio e ao Mike, tem seus problemas defensivos, mas é bom lembrar, não apoia como antes, né, mas é bom lembrar que tem esse lançamento e pode ser utilizado nas costas de um Corinthians que esteja ali buscando sufocar o Palmeiras, que é o que faz, geralmente, nos primeiros 15, 20 minutos de jogo e depois acaba desligando, que é um problema do Corinthians, é que o Palmeiras, se resistir a esses 15, 20 primeiros minutos, tem tudo para começar a se impor na partida nesse momento em que o Corinthians acaba desligando e acaba baixando mais as suas linhas. É bom destacar que por dentro, o time do Corinthians, de um modo geral, trabalha com 3 volantes. O Martínez sendo o primeiro volante, o Charles ocupando o lado de campo, com o André Carrillo também, os dois como volantes e meias, ajudando o Garro, que fica um pouco mais avançado no campo, com Memphis e Yuri Alberto. Olhando para o cenário que se apresenta no confronto, o Palmeiras deve ter o Veiga duelando com o Martínez e o Charles duelando com o Richard Rios. Eu diria que, jogador com jogador, o Palmeiras tem as melhores peças para levar vantagem por dentro, para fazer com que o time consiga pisar na área e finalizar, com que o time consiga, com troca de passes, desarmar a marcação, sofrer faltas na intermediária. Na minha concepção, Veiga e Rios são jogadores que levam vantagem contra Martínez e Charles no momento com bola. São melhores jogadores do que eles. Conseguem ser superiores no mano a mano. E por isso, por dentro, o Palmeiras também pode ter a capacidade de trabalhar, quando tiver a posse de bola, num jogo que tem dado certo. Com o Veiga ajudando o Felipe Anderson pelo lado esquerdo, com, pelo lado direito, Estevão e Rios se auxiliando também, o Rios tentando potencializar os dribles do Estevão, tentando deixá-lo no mano a mano. Isso pode acontecer. Vejo eu que são armas que podem sim surgir ao longo do jogo. Na minha concepção, Palmeiras pode e deve usar a velocidade do Estevão para pegar as costas do Corinthians desprotegidas, assim como pode, no momento em que o Corinthians desliga do jogo, pegar o controle da partida e trabalhar o seu jogo apoiado pelos lados do campo, se utilizando dos meias que aparecem justamente para ajudar aqueles que estão do lado, tramando jogadas ali pela ponta, seja a direita, seja a esquerda, buscando o Flaco por dentro ou o meia do lado oposto também. Em relação ao Corinthians, nesse momento em que o Timão gosta de sufocar, é fato que o Palmeiras precisa fazer um jogo muito físico. É fato que o Palmeiras vai precisar tirar espaço. Porque, como eu disse, o Corinthians vai sufocar e vai tentar por dentro. Não só por dentro, mas quando tentar por dentro, o Palmeiras não pode dar espaço, por exemplo, para o Rodrigo Garro,
que é um jogador que já mostrou em inúmeras oportunidades que precisa só de um domínio limpo da bola, sem ninguém atrapalhando, para olhar para o gol e soltar uma pancada ou dar um passe de ruptura por cima, por baixo, enfiada de bola para o Yuri Alberto. É um jogador que não precisa de muito tempo para decidir o que vai fazer e decidir bem. Então, é preciso ter um jogo físico com esse cara. É preciso estar o tempo inteiro colado nele e impedir que ele tenha o controle da bola. Ah, Fragoso, passe para o Yuri Alberto. Muita gente vai falar na piada, né? O Yuri é fraco, o Yuri vai receber o passe e não vai fazer nada com isso. O Yuri nos últimos 10 jogos tem 8 gols e 2 assistências, tá? Então assim, a piada com o Yuri Alberto que muita gente fazia, legal, é divertida, é do jogo. Mas a fase do Yuri Alberto é muito boa. Muito boa. O ano do Yuri Alberto é bom com 30 participações em gols em 50 e poucos jogos. O ano é muito bom. Então assim, é preciso ter atenção nisso, porque esses passes entrando, a tendência é de um Corinthians que vá assustar e talvez até colocar a bola na rede. Além disso, o Memphis Depay é um cara que também precisa de pouco tempo para definir o que vai fazer e com muita qualidade. Provou recentemente isso no jogo contra o Racing na Argentina, em que deixou o Yuri Alberto na cara do gol com 3 jogadores afunilando ele num calcanhar. O Yuri fez o gol. Recebeu um passe rápido. Em questão assim de 2, 3 segundos, ele colocou o Garro na cara do gol. Com espaço. Fez isso também no gol de abertura do placar contra o Internacional, na Neoquímica Arena. O passe para o gol do Pedro Henrique com um marcador só, fazendo aquela cobertura, tirando espaço, mostrou que ele também não precisa de muito tempo. Então assim, são muitos exemplos de um Memphis que, quando domina a bola, precisa ser combatido. Precisa tomar um jogo de corpo, precisa ter um confronto direto pela bola. Se só cercar o Memphis, vai se complicar. O Palmeiras tem que ficar muito de olho nisso. No jogo por dentro. No jogo por fora, os laterais certamente serão soltos, com o Martínez protegendo um pouco mais a defesa, o Charles mais esperto por ali, porque o Palmeiras tem dado muita brecha dentro da grande área quando vem o cruzamento. Foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Fortaleza, já fiz um vídeo sobre isso. O Palmeiras tem perdido as bolas aéreas e tem perdido as segundas bolas. Então, certamente Mateuzinho e Matheus Bidu, ou até o Fagner, a depender de quem ele escolher, tentarão explorar essa deficiência que o Palmeiras apresentou nos últimos 2 confrontos. Então o Palmeiras precisará de um jogo muito físico, impedindo que Memphis e Garro pensem para não chegarem no Yuri Alberto, assim como um jogo de velocidade para cercar os espaços e tirar a perspectiva de cruzamentos com tranquilidade que possam alcançar o Yuri Alberto na grande área. Vejo dessa forma para aproveitar o momento que o Corinthians desligar e tentar se impor e vencer a partida, ou nos contra-ataques com o Estevão, que é brilhante. O Palmeiras é mais time, o cenário é um pouco mais favorável para o Corinthians, porque o jogo é dentro da Neoquímica Arena, onde o Corinthians pouco perdeu jogos, e além de tudo, o momento psicológico do Corinthians vai estar bem mais tranquilo por conta da rodada. O Palmeiras não sabe o que vai acontecer com o Botafogo, não sabe se o Botafogo vai vencer e, portanto, sabe que um empate na Neoquímica será um resultado ruim. Já o Corinthians sabe que um empate contra um time tão forte, que luta pelo título brasileiro, depois de ver os resultados da rodada, não será tão ruim, já que a equipe não entra mais na zona do rebaixamento, conseguirá pelo menos colocar mais um ponto de margem. Esse é o cenário total do jogo, na minha visão, perspectiva de como devem jogar as equipes, o que devem apresentar ao longo do confronto. Claro que é só um olhar da minha parte. Eu quero o seu olhar aqui embaixo nos comentários. Para você que chegou agora, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas, ó. Se inscreve no canal, clica no like, clica no hype, espalha o vídeo para todo mundo. Quero saber a sua ideia de como vai acontecer esse confronto, esse clássico, esse derby na Neoquímica Arena aqui nos comentários. Combinado? Bora falar de futebol.